Uma ótima vitória, Marquinhos, onde coloca o América na terceira colocação, ganha mais uma posição no grupo e dá mais uma tranquilidade, né, Marquinhos? Olha, uma vitória importante. Eu diria que tranquilidade não, mas a nível de confiança acho que aumenta nessa reta final. Uma apresentação segura, né? Tivemos aí uma postura diferente do que foi o último jogo. Falamos sobre isso, mostramos aos atletas a importância de ter essa mudança de postura e não apresentar a mesma postura, né, que se deu no último jogo. E o time teve inteligência, soube atacar os espaços deixados pelo Santa Cruz e não dar chance ao Santa Cruz. É o primeiro jogo em que enfrentamos o Santa Cruz dentro da arena, né, das dunas, num campo com qualidade, num campo melhor, e vimos a diferença das equipes quando se tem um campo adequado e próprio para jogo. Boa noite. Eu sei que você já começa dizendo que enxergou uma evolução, mas em que ponto essa evolução aconteceu comparado com o Potiguar quarta-feira? Porque meio que no primeiro tempo também, né, o América repetindo algumas descidas, recuo de linha, né, teve no segundo tempo o fator de expulsão que facilitou e mesmo com um homem a menos, o Santa ainda teve umas chances de perigo lá na grande área. Qual foi esse grau de evolução que você viu de quarta para hoje? Não só do placar, não só do gol. A atitude. A atitude foi o que mudou. Né? Um time mais organizado, um time melhor postado em campo, numa qualidade maior e melhor de desenvolver aquilo que a gente sabe da qualidade que temos e o quanto faz a diferença quando se tem um campo bom. Marquinhos, boa noite, parabéns pela vitória. Se a gente for observar a tabela dessa fase de grupos, né, o América fez até agora 6 jogos fora de casa, né, empatou 4, perdeu 2, vai ter um jogo agora contra o Atlético Cearense, e aí o América tem uma perspectiva de decidir os jogos do mata-mata fora de casa, né? Como é que você tem avaliado esse cenário, né? Um cenário não tão positivo, não venceu longe de Natal, mas ao mesmo tempo você está indo para a principal etapa da competição, decidindo longe de casa. Ainda dá para buscar essa segunda colocação? O Iguatu está um pouquinho distante, né? 4 pontos. Bom, tem 6 em disputa, né? Então tem ainda jogos a serem disputados, pontos a serem conquistados e vamos buscar o que nos cabe, restando 6 pontos, 2 jogos, procurar vencer os 2 jogos. Vamos competir, vamos buscar as 2 vitórias e aí ver como é que termina. Mas caso aconteça de não terminar nas 2 primeiras colocações, sabemos sim que temos que vencer fora de casa. Um time como o América não pode se sentir satisfeito ou achar que é normal não vencer fora de casa. Nós estamos preparando mentalmente, voltando a crescer essa equipe, a reorganizar essa equipe, e aí no momento certo aí a gente possa vencer e, se for da vontade de Deus, né, que se for da vontade dele e não formos merecedores e não terminarmos nas 2 primeiras colocações, nós temos que trabalhar muito forte para conquistar a classificação fora de casa, que é futebol. Então nós estamos nos preparando para isso. Mesmo diante da dificuldade, sabemos que ainda não entregamos o melhor fora de casa, esperamos sim, nessa última oportunidade da fase classificatória contra o Atlético Cearense, um jogo que vale muito, né, buscar a vitória fora de casa. Marquinhos, boa noite, parabéns pela vitória. Em 38 jogos você conseguiu repetir o time pela 3ª vez essa temporada. E aí vai ter um jogo importantíssimo fora de casa contra o Atlético Cearense. De certa forma, um gramado lá em Horizonte, até um gramado razoável para bom. Um jogo de 6 pontos. E aí você mais uma vez não vai poder, né, repetir a escalação porque perdeu o Enderson pelo 3º cartão amarelo. A gente vai ver um América ofensivo para buscar essa segunda colocação do grupo ou não? Um pouco precavido? Time organizado, né? A questão da ofensividade ou de maneira defensiva, eu prezo e prioro muito a questão da organização. Um momento que se tem a bola e não a tem, né? O time tem que ter esse equilíbrio, essa organização. Eu acho que a experiência dos jogos anteriores fora de casa nos traz uma leitura melhor para fazer esse jogo, né? Nesse momento de decisão, porque a partir de agora todos os jogos são decisivos. Então nós já entramos com uma mentalidade de buscar vitórias fora de casa, para que se tenha essa mentalidade, essa organização, se fazendo a necessidade de conquistar os jogos, né, das próximas fases numa situação fora de casa. Mas ainda, volto a dizer, tem pontos em disputa, tem 2 jogos a se disputarem, para que se possa aí sim ver, né? Pode ser que de repente nessa penúltima rodada do que ocorrer possa se definir
já na questão da classificação. Mas enquanto tiver a possibilidade, vamos buscar que falhamos, né, alguns jogos para trás, deixamos pontos importantes para trás e pagamos o preço. Então agora nós temos que acelerar para buscar e ver aquilo que tem de melhor, o que Deus tem preparado. Confio, acredito muito em Deus, aquilo que tem feito, né, tem demonstrado isso durante a temporada, não vai ser diferente agora. Marquinhos, hoje foram 8 jogadores fora por lesão. E aí, pensando com o ataque do Cearense, eu pergunto de você, quem estava mais próximo de voltar? Porque hoje você teve o Wenderson, como falou o Canindé. E aí, pensando em armar um time para conseguir a primeira vitória fora de casa, fica um pouquinho mais fácil, com mais opções para montar esse time, né? Não, fácil não é. Não é nada fácil. Você fazer 38 jogos repetindo a escalação apenas 3 vezes não tem facilidade. Tem muito trabalho, competência dos atletas, muito empenho. Não está sendo uma tarefa árdua, não. É escolher agora as melhores peças. Graças a Deus aí os atletas já saindo do departamento médico para aumentar o leque de opções. Eu acho que nós chegamos a um determinado momento da competição em que você tendo opções melhora para que você possa ser um pouco mais assertivo, não só nos 11 iniciais, mas ter as opções no banco para mudar, como se aconteceu hoje, ocorreu hoje. O Luigi no intervalo sentiu uma questão do cansaço, da sequência, pelo fato de não ter jogado tanto esse ano, essa temporada, esse começo de temporada pelo Operário, aí nós tivemos que segurá-lo também para não correr riscos. E aí você tem as opções, o Buiu voltando, onde suportava 45 minutos, você tem o Henrique voltando, então você ganha opções. Esperamos sim, para essa próxima partida, que mais atletas saiam do departamento médico. Professor Marquinhos, mais uma vitória, parabéns por mim hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação, Gustavo Henrique e torcedor do América. Daqui a pouco tivemos um pronunciamento do atacante, mas eu queria que o senhor também falasse um pouquinho dessa relação e como o senhor viu aquele gesto que ele fez após o gol e como é que fica tudo agora após o pronunciamento dele. Não, eu não vi, na verdade eu não vi. Na hora que saiu o gol, eu virei para o banco para comemorar, né, e nem sabia o que estava acontecendo no término ali no vestiário. Aí é uma questão interna, tratada, conversada, né? Então a gente, acho que já estão conversando para que se tenha uma real situação aí do que ocorreu, mas sinceramente eu não havia visto e não sabia do que havia ocorrido, não. Marquinhos, queria que você parabéns pela vitória, queria que você falasse um pouquinho sobre essa ausência de Wenderson no próximo jogo. Hoje ele fez o 4º gol, um golaço contra a equipe do Santa Cruz. Como lidar com essa ausência desse jogo tão importante contra o Atlético Cearense? O Wenderson é um jogador importante, um jogador que desde a chegada dele a gente achou um equilíbrio ali no meio, e nesse tripé montado por Ferreira, Souza e o Wenderson é onde a gente alcançou aí um maior índice, né, de aproveitamento. Claro que a gente vai sentir, mas eu confio no grupo, e o atleta que for alçado à titularidade, ao início, eu tenho certeza que vai dar conta do recado, né? Um atleta que está vivendo a sua melhor temporada em número de gols marcados, e isso é significativo a ele, para a carreira, aquilo que desde a chegada dele eu cobro, né? Porque ele é um jogador que eu conheço já de outras passagens aí pelo futebol. Faltava justamente esse critério técnico para ele alcançar um nível maior e melhor em sua carreira, e ele entendeu, tem trabalhado, é merecedor daquilo que tem acontecido, pelo empenho, pela dedicação, por aquilo que ele tem realizado. Professor Marquinhos Santos, como você bem falou, agora vocês têm a opção do Marcos Ítalo, voltando de lesão, mas ele ainda não tem condições de ter essa minutagem total durante todo o jogo. Ele entrou no segundo tempo e ele desafoga muito a função do Norberto. Eles fazem essa dobra que já deu muito bons frutos para o América nessa temporada. Queria que você falasse, como técnico do América, o que muda para o Mecão, jogando com esses dois jogadores, o que muda, se o América melhora ou não, e se esse é a opção que você tem no seu time titular para você manter para essa série. Time titular com 38, praticamente 35 escalações diferentes, eu tenho dito isso, é difícil. Eu tenho uma equipe, sim, desde o começo da temporada, com a chegada dos reforços, mas a gente tem um grupo. O Buiu, ele entrega muita força, muita velocidade, né, entrega à disposição. A gente tem que ter equilíbrio nesses momentos decisivos. Nós temos uma equipe multidisciplinar altamente competente para que se possa tomar as decisões, sabendo que a decisão final é minha, né? Mas eu ouço todos os departamentos para que chegue a um consenso, a uma tomada de decisão mais assertiva, né? Nem sempre eu vou acertar na escolha dos melhores para aquele jogo, para aquele momento, mas vamos procurar sempre trabalhar e ser assertivo nas escolhas. Valeu.